Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina de compras. E vocês não se preocupem, não, que eu estou gravando aqui na minha cozinha. E aí tem os barulhos de fora, as pessoas gritando, os cachorros latindo. Mas não vou deixar de mostrar para vocês a rotina. O que acontece? Eu tenho uma rotina aqui com meu filho. Como vocês já tiveram visto nos meus vídeos anteriores, meu filho ele tem autismo, ele tem 6 anos, então eu trabalho 12 horas, 12 por 36, então eu tenho uma rotina muito corrida de levar em médico, terapia, ele faz outras atividades extras, né, faz taekwondo, então sempre tem alguma atividade que eu faço com ele. Então, eu fazia minhas compras picado, eu não estava fazendo uma compra para o mês. Mas eu percebi que quando eu não estava fazendo compra para o mês, além da gente fica cansativo, eu ter que sempre estar faltando alguma coisa. Eu ia ao supermercado, sempre ficava faltando, eu tinha que ir no supermercado. Então, eu resolvi a fazer as coisas de uma vez e comprar tanto coisas para o lanche, quanto coisas que for para a casa. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um caderninho, com um caderninho que eu já tinha em casa, um caderninho. E toda vez que eu vou fazer compra, eu deixo esse caderninho aqui em cima do balcão. Deixo aqui em cima do meu balcão e eu escrevo durante o mês as coisas que vão acabando aqui em casa, ou coisas que eu tenho necessidade, que eu vejo necessidade, que eu preciso de comprar e tudo, porque o que acontece? Duas coisas interessantes acontecem quando a gente vai fazer o supermercado. E agora, uma terceira, até me lembrei agora, porque a gente, isso eu vou falar com vocês depois, porque eu faço uma reeducação alimentar, eu já perdi 15 quilos com essa dieta, com essa educação alimentar, com uma mudança de mentalidade. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer antes de ir para o supermercado é a lista. E se você estiver indo com fome, é a perdição, porque quando a gente vai no supermercado, quando a gente está com fome, essa é a verdade. Você compra tudo que você não precisa. Então, lista de compra, ela tem uma utilidade de você comprar o que você está precisando, o que realmente você precisa. Então, a lista de compras, ela serve para você, né? Estava aqui de cabeça para baixo. Ela serve para você guiar pelas coisas que você precisa comprar. E eu sugiro que essa lista de compra realmente não seja feita no dia que você vai fazer compra. Eu sugiro que você faça assim como eu faço. Você deixa ela num lugar estratégico na sua casa, eu deixo ela aqui em cima desse balcão da cozinha, que é o local onde que sempre a gente está, sempre você toma café, você prepara um lanche, você, né, que tem criança que prepara o lanche da criança, você prepara o café, almoça, faz comida, tudo na cozinha. Então eu deixo assim, porque ao longo dos dias vão passando com uma caneta, porque ao longo dos dias que vai passando, você anota tanto o que vai acabando, você vai ver assim, nossa, tá acabando o arroz, só tem um pacote, eu gasto 2, tá acabando. E outra coisa interessante é isso, porque eu tô colocando agora quantas coisas que eu utilizo de cada produto. Porque às vezes você pensa assim, quantos que eu compro de arroz? Quantos que eu uso de arroz? Quantos que eu uso de papel higiênico? Ou, por exemplo, olha aqui, o sabonete que meu filho usa, o creme dental. Então a gente vai anotando aqui. E outra coisa, igual por exemplo, hoje foi uma coisa interessante. Vamos ver. Ah, essa marca aqui é interessante. Deixa eu anotar aqui o nome da marca, pra gente ver se realmente essa marca é boa. Porque às vezes a gente tem medo de experimentar alguma marca de algum produto, ou porque ele é muito barato, ou porque sei o quê. Não, a gente tem que experimentar as coisas. A gente não pode falar mal de alguma coisa sem experimentar. Então, por exemplo, hoje eu depois de 40 e tantos anos, estou com alergia de cheiro. Então, o que acontece? Estou experimentando amaciante, estou experimentando sabão em pó. Aí eu já coloquei aqui qual que é o que dá vez. Porque mês que vem, na hora que eu for fazer a compra, talvez eu esqueça qualquer marca. Super normal, minha cabeça não precisa de ficar guardando tudo, então eu escrevo aqui. Qual que é a marca que eu estou usando esse mês?
qual o valor. Porque tem gente que não tem isso, então já sabe a marca que ela gosta, é a marca tradicional e pronto, acabou. E tá tudo bem, né? Outra coisa interessante que eu trouxe esse mês também, porque o amaciante que eu tenho o costume de usar não tinha hoje. Então eu trouxe outro amaciante. Vou testar para ver se ele é bom, porque aí eu já tenho uma outra possibilidade para ver se ele também não me causa a alergia ou cheiro que eu também desenvolvi agora. Marquei aqui também. Outra coisa interessante que eu olhei foi o arroz, né? Falei assim, esse arroz, eu olhei assim a cara dele, comparei pela cor com a cor do outro arroz que eu tenho o costume de usar, se ele estava a mesma cor, como que ele tá. Então eu olhei ele e trouxe ele, ele estava um preço mais em conta. Coloquei o nome dele aqui. Ah, vamos ver se ele vai ficar, o preparo dele é a mesma coisa, se o sabor é a mesma coisa, se ele vai ficar soltinho a mesma coisa. Então assim, tudo isso é válido pra gente ver se compensa. Porque eu, por exemplo, uma coisa interessante que aconteceu comigo, eu comprei creme de leite. E depois que eu fui ver que ele não era creme de leite, era... Ai, agora eu não lembro o que estava escrito, mas não era realmente um creme de leite. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção na hora de comprar. E essas listas que a gente faz é interessante. Fora a economia. Por quê? Duas coisas que acontecem que a gente tem economia na hora de fazer a compra. Uma coisa dessas que é economia é a lista, que se você se ater à lista, você vai comprar só o que você precisa e pronto, acabou. A segunda coisa é você não ir com fome, igual eu já falei, não vá ao supermercado com fome, que a tendência é a gente comprar coisas que a gente não precisa e encher de bobeira, e principalmente coisas que engordam, né? Ainda mais a gente que está numa reeducação alimentar. Então, que a gente está com a intenção de emagrecer e tudo, então a tendência é comprar coisas que engordam, então a gente tem que pensar nisso também. Então, o que acontece? Eu já comprei aqui coisas que eu já vou pensando pro mês inteiro. Eu pensei, por exemplo, no suco, né, que o meu filho gosta. Eu já peguei, já pus ali o suco. Eu pensei, por exemplo, se tem a visita, eu comprei 2 refrigerantes. Eu não tomo refrigerante, né? Porque na minha reeducação alimentar eu coloquei para mim. Isso é de cada pessoa. Quando eu tomo refrigerante, eu me deixo, né, para mim, que é no final de semana, eu tomo refrigerante quando eu tomo, mas normalmente eu não tomo refrigerante. Mas aí eu comprei 2 refrigerantes para caso venha a visita e qualquer outra necessidade, eu já comprei 2 refrigerantes. Comprei lá o suco que meu filho leva para a escola. Comprei. Aí eu já comprei que lá no supermercado tem uns salgadinhos que só esquenta e aí você já põe lá. Comprei o requeijão, porque aí ele leva o pãozinho com requeijão e aí já fica pronto para levar. Comprei a pipoca, né? Comprei ali para mim o pão. Eu não, geralmente também não como pão, mas de vez em quando meu filho fica querendo que eu tome café com ele. Aí eu fico assim, toda vez que o meu filho me pede para eu tomar café com ele, fazer alguma coisa com ele, eu tento fazer, porque como nós somos separados, eu e o pai dele, então tudo eu tento suprir todas as necessidades possíveis do meu filho, faço tudo pelo meu filho. Então eu pego e tomo café com ele, então eu deixo um pão ali, um pão integral, compro um requeijão light, porque eu compro o ovo, lógico, mas às vezes eu estou querendo fazer um jejum intermitente, que também é uma estratégia que eu utilizo para a questão do meu emagrecimento. Então eu não tô dentro do jejum, mas aí ele me fala, mãe, toma café comigo, eu pego, já tem um pão ali disponível para eu poder tomar o café com ele. Então assim, a gente já tem que fazer tudo que a gente tem que fazer, principalmente a gente que é mãe solo, que a gente tem a vida corrida, para cuidar de casa, de menino, fazer compra, fazer as coisas, a gente tem que otimizar o nosso tempo para a gente dar conta de tudo. E assim, igual eu fiz a compra, deixei ali e já passei álcool, porque eu sempre gosto de orar e passar o álcool nas coisas antes de guardar. Só que hoje eu tinha que fazer unha. 3 horas da tarde eu fui fazer unha. Aí o que acontece? Eu deixei, passei o álcool, é bom que foi até secando e fui fazer unha, porque a gente também tem que se cuidar.
Principalmente a gente que tem essa vida corrida com a criança, a gente que é a mãe que que é separada do genitor, do pai da criança, a gente já tem muita coisa na cabeça, muita responsabilidade com a criança e a gente fica preocupado com várias coisas. Então, esse momento que eu tiro para eu, igual eu marquei, eu marco para fazer as unhas e marco para eu fazer minha sobrancelha, depilar e cortar o meu cabelo. Isso é marcado, inclusive eu já marquei com as minhas queridas até o final do ano, porque antes eu não fazia isso. Então o que acontece? Você coloca uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa e você não faz nada. E acaba que a gente vai se deixando para trás. Então eu já organizei minha agenda, porque eu tenho que organizar minha agenda, porque com os médicos dele, com a terapia dele, com as coisas deles e com as minhas coisas. E para mim ter esse momento para eu me cuidar, porque senão eu não faço nada para mim. E a gente realmente fica com a cabeça muito ruim se a gente não tirar esse tempo, ainda mais com as responsabilidades que a gente tem de cuidar do nosso filho. Entendeu? Então é muito importante a gente ter essa organização, tanto na realização das nossas coisas pessoais, quanto na organização da nossa casa, quanto a compra. Então, utiliza dessa ferramenta. E agora, esse mês, eu fui anotando isso, igual eu falei com vocês, das quantidades. E esse mês eu vou colocar de novo, assim, porque eu mudei algumas gramaturas, mudei algumas marcas, igual eu falei com vocês. E aí, vou falando com vocês o que vai dar certo e não vai. E aí vocês me deixem aí no comentário se vocês acham interessante isso, se vocês utilizam uma lista igual a essa, diferente, se vocês fazem alguma coisa para economizar no supermercado, da compra de mês, se é compra quinzenal, se vocês não fazem compras assim, se vocês acham melhor mesmo a compra picada e tá tudo bem, e que é mais interessante para vocês, deixa aí nos comentários. Deixa aí no comentário também dúvidas de como vocês fazem o lanche das suas crianças, principalmente crianças que têm autismo, né, que têm seletividade alimentar. Deixa aí nos comentários o que vocês fazem com relação ao almoço, janta, alimentação, né? E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem vídeo igual a esse dessa rotina de alimentar, né, de compras, e de qualquer outro motivo também, igual eu comentei sobre a minha rotina de emagrecimento. Se vocês também quiserem alguma dica sobre relação a isso, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se inscreva nesse canal para a gente continuar juntinhos, para vocês me ajudarem a ajudar vocês nessa rotina de mães, solos, cuidando dos filhos e a gente manter a nossa sanidade mental, porque nós temos que manter nossa sanidade mental, nós temos que nos cuidar, nós temos que manter também a nossa saúde financeira, nós temos que se manter livre, né, nessa jornada do cuidado dos nossos filhos, tá bom? Um beijo, até a próxima. Não esqueça de se inscrever e comentar e dar um like. Tchau, tchau.